Salve, salve, terráqueos! Estamos começando aqui mais uma aula do nosso módulo 3 de Python, né? Onde a gente está falando sobre testes condicionais e looping. Então, antes de começar nossas aulas, vamos primeiro para a curiosidade inútil. A cadeira elétrica foi, acredite ou não, uma criação de um dentista. Eu sempre desconfiei. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre exceção. Então, sem mais delongas, toma nota, já vamos para a aula. O conceito de exceção é que erros podem acontecer no decorrer do nosso código, tá? Então, assim, como assim? Que tipo de erro, né? Aqui, por exemplo, tá? Eu vou atribuir uma variável, nome de usuário, João Ninguém, e vou atribuir o valor true ao usuário ativo, tá? E eu vou tentar concatenar. O Python não permite, porque o usuário ativo não é um string, não é um texto, então eu não posso concatenar. Para ele, o tipo booleano, ele não é só uma palavra, ele é um conceito, tá? Então ele não pode se misturar com palavras. Quando eu tento executar, olha só, ele me dá um erro aqui, ó, e ele me fala aqui, ó, qual é o tipo de erro. Ó, você só pode concatenar string com string, não booleano, que é o nosso caso aqui, tá? Outro exemplo, vou executar aqui, ó. Nós temos alunos na aula, na aula que a gente já passou, Jurebaldo, Astrogildo e Metocleide, tá? E eu quero saber quem é o quarto aluno, tá? Então, alunos na aula, vou escolher a posição 3 do índice. E olha só, quando eu tentei executar, ele me falou, ó, list index out of range, ou seja, está além do seu alcance, tá? Você pegou uma posição maior do que ele realmente contém, do que existe no código, tá? Tá bom, mas e agora? O que eu faço com isso? Não tem solução? Calma, calma, jovem padawan, tá? Que o Chapolin Colorado está aqui para nos ajudar. Tá? Para isso, que algumas linguagens, e o Python, uma delas, tem tratativas de erro, tá? E a gente chama de try, except e finally, tá? Depois eu vou explicar como é que funciona o finally, mas vamos primeiro para o básico, que é o try e except, tá? No caso do primeiro erro, olha só, eu aplico o try, ou seja, o try vai tentar, né? Então aqui, ó, ele vai tentar fazer isso. Caso não funcione, eu vou imprimir só o nome do usuário e dizer tudo bem. E olha só, ó, João Ninguém, tudo bem? Ok? Ou seja, o try e o except, ele trata o erro. Ao invés de jogar na tela como a gente estava vendo, né, e parar a aplicação, a gente está falando que isso pode acontecer e que ele tem como tratar esse erro, tá? Com relação aos alunos na aula, tá? Eu posso até um pouco além, mais do que só tratar a exceção, o except, tá? Eu posso tratar ele como uma variável, tá? Ou seja, eu posso começar a lidar com ele, tá? Então aqui, ó, no caso da lista, olha só, a lista de alunos é menor que a posição escolhida, escolha entre o índice 0 e 2, tá? Mas assim, aqui ainda está muito genérico, a gente pode tratar o erro de forma específica, tá? E olha só, o erro que a gente estava trabalhando era erro de index, que ele falava, tá? Pelo range, ele sempre reporta para você isso. Então olha só, eu poderia fazer da seguinte forma, ele tenta executar, caso ele não consiga, se for um erro de índice, tá? Então ele passa essa mensagem, se não, ele vai dizer que houve um erro genérico, tá? Eu passei por essa variável, exception, as except, tá? Para quê? Porque eu posso passar o erro para cá e tratar a parte do erro. Então vamos executar. Olha só, ele entrou exatamente nesta linha de código aqui, ó. Tá? Mas já em que momento poderia cair no outro? Vamos pegar um erro mais genérico que a gente pode encontrar, um erro matemático, por exemplo. Olha só, tá 10 dividido por 0, esse valor não existe, tá? Olha só, ele agora entrou no terceiro, porque não era mais um erro de índice, porque ele travou aqui, tá? Então ele fala, ocorreu um erro genérico. Aí eu mandei imprimir na tela qual foi o erro, ele bota divisão por 0. Tá? Então assim a gente consegue trabalhar com o erro de acordo com o elemento, o que causou o erro por si só, ao invés de a gente trabalhar de forma genérica. Olha, aconteceu um erro desconhecido, tá? Mas todo mundo merece uma segunda chance, né? Já dizia aquela música, né? Como é? Luísa, todo mundo, eu perdoo a facada, né? Então, enfim. Olha só, já dizia o poeta, né, em que ele dizia que
quem não perdoa a primeira facada é porque nunca amou de verdade. Brincadeira. Não perdoe não leva a sério isso não. Todo mundo merece uma segunda chance. E aqui é para a segunda chance que a gente tem o finally, tá? Ou seja, olha só, eu vou tratar o erro, tá? No caso do João Ninguém com o usuário ativo true, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, print, ele vai tentar imprimir com aquela concatenação que a gente já viu que não deu certo, tá? Se for um erro de tipo, no caso, por que erro de tipo? Porque aqui é booleano e ele não pode concatenar uma string, só pode concatenar string com string, não com booleanos, tá? Eu vou imprimir na tela para você perceber que está passando por esse código. Ó, ops, estou corrigindo o erro, tá? E agora eu vou corrigir essa variável, olha só. Eu vou transformar ela no string. Aí depois, no finally, ou seja, uma vez que ele resolver isso, então ele pode imprimir tudo correto, olha só, vamos executar o código, olha só, ops, eu estou corrigindo o erro, mostrando que ele passou por aqui, tá? E então ele finaliza com a mensagem da forma correta, como a gente queria transmitir, tá? Então assim, são formas da gente tratar erros, tá? E aí o legal é a gente conseguir tratar erros por seus tipos, tá? E receber essas informações. Então tá vendo? A gente está avançando um pouquinho mais. A próxima, a gente vai entrar na última aula deste módulo, depois a gente entra com manipulação de função e a gente vai começar a trabalhar com exemplos muito mais práticos de programação, tá bom? Espero que você esteja curtindo. Não esquece, o link deste notebook está na descrição desse vídeo, tá? Também tenta, exercita, compartilha com a gente o seu link, tira suas dúvidas que a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Então, até a próxima. Tchau, tchau.